CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Estudaremos o livro dos Espíritos, antes leremos o Evangelho para fazer a prece. Meu reino não é deste mundo. Uma realeza terrestre. Eu gosto tanto dessa passagem, eu abri aqui de manhã, ao acaso, eu acho que eu estou viciado aqui, meu dedo. Mas vamos ler. Porque a gente vive um momento tão difícil, as pessoas estão ligadas aos bens materiais, ao poder, e tudo passa. Ela era uma rainha, ficou tudo aí, nem o título ela levou. Pois é. Então é um material para a gente refletir. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Nesse momento, compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, dissestes que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E o degrau do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. E eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França. Que beleza, né? Então, Jesus, embalados nesta mensagem de alerta para todos nós, queremos agradecer em primeiro lugar a vida, agradecer por estarmos estudando a doutrina espírita, recebendo orientações do mais alto para melhor vivermos aqui na Terra. E o Livro dos Espíritos, esse grande manual de sobrevivência na Terra, é que iremos estudar hoje. Inspira-nos, Senhor, através dos nossos benfeitores, através dos guias que dirigem a nossa casa de amor, que esta rainha possa nos ajudar de onde ela estiver,
o nosso altivo, diretor da nossa casa, em nome dele e de toda a coluna de espíritos que dirige o SEAP, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, do nosso patrono Eurípides Bassanufo, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em teu nome, Jesus, e em nome de Deus, que iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Vamos lá. A mensagem dela parece até uma prece, né? Em determinados momentos é uma prece. Quando ela diz assim: ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo. A gente vê o arrependimento dela, a dor dela. Então ela faz como uma prece, né? A sua mensagem. É muito bonita essa mensagem. E muito pertinente o momento em que vivemos. Nós ainda estamos na introdução. Introdução número 16. É isso. Vimos bem devagarinho nessas introduções, né? Vamos lá. Kardec vai respondendo a vários detratores da doutrina espírita, refutando as suas colocações, né? Os seus pensamentos em torno a respeito da doutrina. Aí ele vai examinar mais uma objeção. Resta-nos examinar duas objeções. Acho que pode desligar o ar, está muito frio. Não está frio? Restam-nos a examinar duas objeções. As únicas que merecem verdadeiramente este nome, porque estão baseadas em teorias racionais. Antes eram objeções, pois isso é coisa do demônio. É muito superficial isso. Não, carece de sustentação. Então, é isso. Não é muito. Agora vamos ver essas refutações que ele diz que são racionais, né? Que se baseiam em alguma coisa. Uma e outra admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais. Excluem, porém, a intervenção dos espíritos. Segundo a primeira dessas teorias, todas as manifestações, introdução 16. Segundo a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam outra coisa senão efeitos magnéticos. Quer ficar aqui, você que fala toda hora, Débora? Aí você pode fazer, está no pé do microfone, você pode falar. Vem aqui para perto, lê aqui. Os médiuns estariam num estado que se poderia chamar sonambulismo desperto, fenômeno que qualquer pessoa que tenha estudado magnetismo pode testemunhar. Neste estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. O círculo das percepções intuitivas estende-se além dos limites de nossa concepção comum. A partir daí, o médium tiraria de si mesmo e, por efeito de sua lucidez, tudo o que diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre as coisas que lhe são mais estranhas ao seu estado habitual. Não seremos nós, pode ler aí, Débora. Bota o microfone perto. Bom dia a todos. Então vamos lá. Não seremos nós que contestaremos o poder. Ah, tem que ligar o microfone. Aqui em cima. Aqui já vi. Pronto, tá. Não seremos nós que contestaremos o poder do sonambulismo.
cujos prodígios vimos e estudamos em todas as suas fases durante mais de 35 anos. Concordamos em que, com efeito, muitas manifestações espíritas podem ser explicadas através desse meio, mas uma observação cuidadosa e atenta mostra uma infinidade de fatos em que a intervenção do médium, a não ser como instrumento passivo, é materialmente impossível. Aqueles que partilham dessa opinião, diremos como aos outros: vede e observai, pois certamente não vistes tudo. Então, pronto. Essa é a primeira refutação a essa teoria em que admite, como ele falou, as comunicações, as manifestações, mas tudo isso vem da cabeça do médium, que ele entra no estado sonambúlico e é da cabeça dele que ele vê e ele fala tudo isso. É ele, o médium, ele, a alma. O que Kardec disse? Isso realmente acontece. Isso acontece. Mas nem tudo é isso. Tem situações que, se analisar, você vai ver que é uma inteligência estranha, diferente daquele médium. É só a gente analisar a mensagem dada. Nós estudamos aqui o livro No Invisível, de Leon Denis, lembra? Agora a gente está estudando o Problema do Ser e do Destino. No livro No Invisível, ele mostrou uma experiência em que participava um grupo de estudiosos em que fazia perguntas para a mesa. Aí eles propuseram ao espírito, né, a mesa, vamos dizer, não é a mesa, né, a mesa entre aspas, que completasse, que definisse algumas palavras em 12 palavras. Uma frase com 12 palavras, né? Uma frase com 12 palavras. Que definisse Um conceito, né? aquela palavra numa frase com 12 palavras, entendeu? Fé. Isso. O que é a fé? Aí eles largavam a mesa ia com o pé nas letras, fé, isso, com 12 palavras definia a fé. Amor, papapá. E assim eles foram fazendo. E em determinado momento em que ele definiu uma palavra, e era fé, a palavra fé, e a mesa começou a definir a fé e foi completando. Quando faltavam 3 palavras para terminar a frase, eles seguraram a mesa. E eles tentaram completar a frase, todos eles seguraram a mesa e tentaram, com o início que a mesa tinha colocado, eles começaram a terminar a frase. E não conseguiram. Aí soltaram a mesa foi e definiu. Eu só me lembro o final, e a razão explica. E né? a razão explica tudo. Aí vocês vejam que não era da cabeça de nenhum deles, senão eles teriam feito. Uma das experiências, né? Fala, Débora. Não, é isso mesmo. Ninguém conseguiu fechar a frase, dar sentido na frase. Ninguém que conseguiu definia dar sentido. a palavra fé. Nenhum dos que estavam ali. Aí o Espírito veio e fechou belamente, né? É isso que Kardec está dizendo aqui. Analisa com cuidado. Ele não colocou isso aqui atrás? Vocês não viram tudo, né? Tem que analisar. 35 anos de estudo, né, Nilton? De observação. Então ele admite o sonambulismo, mas pediu que eles analisassem que nem tudo aquilo ali faz parte do sonambulismo. Você vê que foi um estudo tão sério, né, de Kardec, de Leon Denis, né, que a gente também estuda aqui, que são anos de estudo, observação, participação em reuniões, né? Então vocês vejam que Kardec, ele começou a pesquisar, mas ele já havia estudado sonambulismo. Ele já havia estudado magnetismo, ele já sabia de tudo isso. Ele já tinha um conceito sobre sonambulismo, sobre magnetismo, como a gente aqui ressalta o que ele disse: vede e observai, pois certamente não vistes tudo. Existe o sonambulismo, mas nem todas as mensagens vêm do sonâmbulo. Continua.
Em seguida, opor-lhe-emos duas considerações tiradas de sua própria doutrina. De onde vem a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De maneira nenhuma. Quem então a revelou? Precisamente esses mesmos médiuns cuja lucidez exaltais. Se, portanto, essa lucidez é tal como a supondes, por que teriam eles atribuído a espíritos o que tivessem aurido em si mesmos? Uma boa pergunta, né? É verdade. Todo mundo gosta. Eu dei a ideia, ó. Eu que fiz, né? Por que eles não disseram, ó, eu que estabeleci esse sistema? E não foi isso que ocorreu. Porque realmente não eram, né? O próprio médium percebe, né, na maioria das vezes, que aquilo não é dele, que aquilo está além da capacidade dele de representar, de entender. Como teriam dado essas informações tão precisas, tão lógicas, tão sublimes sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas? É de se perguntar. De duas, uma. Ou eles são lúcidos ou não o são. Você acha que pulou um pedacinho? Não, informações Pulou, tão não? precisas, não. Tá, vai. Quer que lê de novo? Não, pra continua. você pegar? Lê Tá. de novo. Tá. É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De maneira nenhuma. Isso, vai. Quem então revelou? Vai. Onde Precisamente, Me perdi aqui de você. Precisamente esses mesmos médiuns, cuja lucidez exaltais. Se, portanto, essa lucidez é tal como a supondes, por que teriam eles atribuído a espíritos o que tivesse aurido em si mesmos? É o que você falou, lógico que não. Como teriam dado essas informações tão precisas, tão lógicas, tão sublimes sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas? Você vê, os próprios médiuns percebiam a grandeza do espírito, a lucidez, a inteligência, e eles mesmos reconheciam. Isso não é meu. Isso não é meu, eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho essa capacidade de entendimento, de respostas tão precisas, tão exatas e de coisas novas, né? De coisas que não estavam ali na pauta daquela sociedade, daquela época. Né, Newton? Exatamente. Quer falar alguma coisa? Não, continua. Aí ele diz, de duas uma, ou eles são lúcidos ou não o são. Se o são, se tivermos confiança na veracidade deles, poderíamos, sem nos contradizer, admitir que não estão com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos tivessem sua origem no médium, eles seriam idênticos no mesmo indivíduo, e não se veria a mesma pessoa usar uma linguagem disparatada, nem exprimir alternadamente as coisas mais contraditórias. Então, como você vê, vamos pensar aqui, cada médium recebendo espíritos variados, falava de coisas completamente contraditórias, muitas das vezes, mensagens de espíritos mais simples, mensagens de espíritos mais evoluídos. Tinha uma discordância. Se fosse só o médium, ele teria uma linha de raciocínio única. E não era isso que acontecia, né? Quantas vezes apareceram espíritos por esses mesmos médiuns, espíritos elevados, espíritos sofredores, espíritos infelizes. É meio que disso que ele está falando, né? Quer falar alguma coisa? Não, continua. Esta falta de unidade nas manifestações obtidas pelo médium prova a diversidade das fontes. Aí, é isso que a gente falou. Se, pois, não se pode encontrá-las todas no médium, é mesmo necessário procurá-la fora deles. Lógico, né? Kardec é muito lúcido, né? Muito coerente. Né? Tem uma coerência enorme. Quer um pouquinho? Não, continua. Segundo uma outra opinião, o médium é mesmo a fonte das manifestações. Mas uma outra opinião, já está querendo explicar isso, né? Segundo uma outra opinião, o médium é mesmo a fonte das manifestações, mas em vez de extraí-las de si mesmo, assim como pretendem os partidários da teoria sonambúlica,
ele as aure no meio ambiente. Telepatia, será? Não, não. Por exemplo, eu vou dar uma mensagem aqui. Eu vejo na cabeça deles o pensamento deles e dou a mensagem. Né? Não é telepatia, é quando um transmite para o outro. Eu vejo, leio no pensamento dela e passo a mensagem. Passo aquilo. Isso aí um médium seria muito extraordinário. Nossa, É um fenômeno. Agora vocês verem, eles inventam cada coisa só para dizer que não existe espírito. Não é muito mais fácil dizer, são os espíritos que falam? Mas também foi bom, porque foram esgotadas todas as dúvidas e todas as suposições. Senão nós estaríamos até hoje pensando, e se fosse isso? Kardec permeou tudo, todas as possibilidades, os senãos e os sessims, né? É isso mesmo, vai. Né? Aí ele diz, o médium seria assim uma espécie de espelho, isso que você falou, que reflete todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o rodeiam. Pô, eu seria um médium, né? Se eu fosse eu médium, né? Eu seria um fenômeno que tinha que ser estudado. Eu reflito o pensamento de todo mundo, de toda a multidão. É verdade. Aí, no caso, sendo assim, né, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o rodeiam. Nada diria que não fosse conhecido, que já falha aí, porque tinha um conhecimento novo, pelo menos de alguma delas. Não se poderia negar, e isto é mesmo um princípio da doutrina, a influência exercida pelos assistentes sobre a natureza das manifestações. A gente sabe que tem uma influência aí, né? Entretanto, esta influência difere completamente daquela que se supõe existir, da leitura aí que você falou, né? E daí concluir que o médium seja o eco dos seus pensamentos a muita distância, pois milhares de fatos estabelecem peremptoriamente o contrário. Então, imagina ali, né, falando sobre uma ciência, né? Kardec falou de tudo, da mente. As pessoas que estavam ali não tinham conhecimento disso, muitas delas. Né? Você vê, por exemplo, a pergunta número 1, que é Deus? Pois é. De onde tirou aquela resposta? É verdade. Ninguém sabia definir Deus. Deus era a definição que tinha era de Jesus. É verdade. Né? Ainda não é uma definição. Deus é aquilo ali, Deus é indefinido, mas ele já trouxe mais um pouco de conhecimento a respeito de Deus. A organização, né? O próprio fenômeno, há quanto tempo as mesas estavam girando e ninguém sabia o que era, brincava. Até que ele, o fenômeno, se declarou. Eu sou a alma dos mortos. Diferente do que todo mundo estava ali pensando. Né? Com as irmãs Fox se estabeleceu um contato através das pancadas, elas nem imaginavam o que era. Quem que está aí? Né? E lá, através das pancadas, o espírito disse, eu sou a alma de um mascate que foi assassinado e meu corpo está enterrado aqui, nesse quarto. Quem imaginava que estava o corpo dele enterrado ali? É verdade, ninguém sabia, né? Aí fizeram lá a escavação e acharam um corpo lá. Na parede, né? As meninas, eram meninas. Pois, então, nega que ela estivesse espelhando a cabeça de alguém, né? E era através das pancadas, e era de madrugada. Continua. Isso aí, alguns exemplos. É verdade. Que negam que a cabeça do médium é o espelho do pensamento alheio. Portanto, aí está um erro grave, que prova, uma vez mais, o perigo das conclusões prematuras. Essas pessoas, não podendo negar a existência de um fenômeno que a ciência comum não pode explicar, e não querendo admitir a presença dos espíritos, explicam-no à sua maneira. É verdade, aquilo que você falou, está lendo a cabeça de todo mundo ali, não é? Sua teoria seria especiosa se pudesse abarcar todos os fatos, porém, isto não acontece absolutamente. Quando se lhes demonstra até a evidência que certas comunicações do médium são completamente estranhas aos pensamentos,
aos conhecimentos e até às opiniões de todos os assistentes, que essas comunicações são, muitas vezes, espontâneas e contradizem todas as ideias preconcebidas, elas não desistem por tão pouco. Então, ainda ficam ali resistindo, né, bravamente, de entender isso aí, né? A irradiação, dizem elas, agora já está dizendo que é irradiação, ó. A irradiação, dizem elas, estende-se bem além do círculo imediato que nos cerca. Ah, muito chato isso, né? Porque eles estavam achando então que já não eram as pessoas que estavam ali. Poderiam ser pessoas que estão em outros cômodos. Vamos pensar assim. Então não é a gente que está aqui na reunião, é que está fora. Aí é brincadeira, né? Aí é forçar demais a barra, né? Aí ele diz, o médium olha só, o médium é o reflexo da humanidade inteira, de tal modo que, se ele não aure suas aspirações nos que estão ao seu lado, vai buscá-las fora, na cidade, no país, em todo o globo e até em outras esferas. Caramba, fala. deve ser um gênio, né? Vai lá nos Estados Unidos e pegou a mente de alguém lá. Não é mais fácil dizer, mais simples, não são os espíritos. É verdade. Se bem que os espíritos fazem parte desse aglomerado de mentes, né? Eles fazem, só que estão fora do corpo, né? Continua. Aqui eles estão falando de forma, né, Newton, não da imortalidade. Aqui eles estão falando que pegam de pessoas, vamos dizer assim, né, de encarnados fora, mas aí eles vão acabar se contradizendo, vão chegar lá, porque eles pegam de pessoas à distância, que os espíritos fazem isso, né? Mas só que sem o corpo. Vão acabar chegando, dando tiro no próprio pé, né? Não penso que se encontre nesta teoria uma explicação mais simples, é verdade, e mais provável que a do espiritismo, é lógico, pois ela supõe uma causa bem mais maravilhosa. A ideia de que seres que povoam os espaços e, estando em contato permanente conosco, comunicam-nos seus pensamentos. Nada tem de choque mais a razão do que a suposição dessa irradiação universal, vindo de todos os pontos do universo, concentrar-se no cérebro de um indivíduo. Vai até para o universo. Verdade. A gente sabe que a gente pode, né? Jesus falou de isso. novo, tudo para dizer, não existe espírito. Aí bota o médium mais poderoso do que Jesus Cristo. É verdade. Né? E são vários médios, né? Não é apenas um médio, são vários, são centenas, são milhares. Pessoas poderosíssimas. Vamos lá. Ainda uma vez, e aí está um ponto capital sobre a qual não é demais insistir bastante, a teoria sonambúlica e a que se poderia chamar reflexiva, que é essa de refletir a mente do outro, né? Foram imaginadas por por alguns homens. São opiniões individuais criadas para explicar um fato, enquanto que a doutrina dos espíritos não é, em absoluto, uma concepção humana. Ela foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestaram, quando ninguém disso cogitava, e mesmo a opinião geral a rejeitava. Interessante, né? Ora, perguntamos onde os médios foram aurir uma doutrina que não existia no pensamento de ninguém na Terra. Olha aí. Perguntamos, além disso, por que, estranha coincidência, milhares de médios disseminados por todos os pontos do globo, que nunca se viram, engajaram-se em dizer a mesma coisa. Olha só, os espíritos pensaram em tudo, né? Uma ação coordenada. Não foi uma mediunidade aqui e acolá, em determinado momento, em uma década depois. Não. Os espíritos, né, eles planejaram uma ação coordenada.
as mesmas respostas que estavam sendo dadas aqui, estavam sendo dadas lá do outro lado do planeta, isso sem telefone, sem internet, sem rede social, sem WhatsApp, né? Foram simplesmente, né, ações coordenadas dos espíritos superiores. E aí a gente lembra do preparo de muitos médiuns, né, Nilton, que encarnarem naquela época. Então, a doutrina, ela veio sendo, né, planejada, né, o advento da doutrina, muito antes, na própria reencarnação dos médiuns, que serviam de instrumentos. Como você falou, está aqui no prefácio, o Espírito de Verdade dizendo: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante às estrelas resplandecentes, vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Que lindo, viu? Planejamento divino, um planejamento cósmico, divino. Um advento cósmico. Um momento onde, né, a humanidade ia dar um salto espiritual. Imagina se nós não tivéssemos ainda hoje, com o advento da doutrina espírita, sem conhecimento da vida imortal. Assim, a gente já tendo ela, né? Ela não está sendo disseminada o suficiente. A gente já tem aí suicídios em massa, descrença. Imagina se não tivesse a doutrina para esclarecer, para nos mostrar a natureza do espírito, a evolução, a necessidade. Continua lendo aí, Débora. Mundo, né? Se o primeiro médium que apareceu na França sofreu influência de opiniões já aceitas na América, por que extravagância foi ele beber suas ideias a 2.000 léguas além mar, junto a um povo estranho pelos costumes e pela linguagem, em vez de fazê-lo ao seu derredor? Então, era isso, das mesmas mensagens recebidas, né, Nilton, em vários pontos. É isso que ele quer dizer. Como que poderia ser ali do lado? Por que ele foi buscar lá do outro lado o mesmo tema, a mesma resposta, a mesma mensagem? Aí ele diz assim: contudo, há uma outra circunstância na qual não se tem pensado bastante. As primeiras manifestações na França, como na América, não se deram através da escrita nem da palavra, mas através de pancadas que correspondiam às letras do alfabeto e formavam palavras e frases. Foi através desse meio que as inteligências que se revelaram declararam ser espíritos. Portanto, caso pudesse supor a intervenção do pensamento dos médiuns nas comunicações verbais ou escritas, não poderia ser assim com as pancadas, cuja significação não podia ser conhecida antecipadamente. Entendeu aí? Interessante, né? Não seriam pancadas, né? Porque as pancadas foi todo um ensaio para chegar naquela resposta. Poderíamos citar inúmeros fatos que demonstram na inteligência que se manifesta uma individualidade evidente e uma independência absoluta de vontade. Ele está falando assim, porque as mensagens foram pelas pancadas. Então, não tinha interferência do médium. O espírito, usando o fluido do médium, ele se comunicava. É só isso. O médium oferecia o fluido. Só o fluido. E o espírito... O médium não participava ativamente do fenômeno, porque o médium estava emprestando somente o fluido para o efeito físico, né? E para a ação inteligente do espírito. Quando uma das irmãs perguntou quem está aí, eles estabeleceram um código. Depois, primeiro estava sim, não, depois foi colocando as pancadas para formar as palavras. Quem é você? Ela perguntou. E o fenômeno disse: eu sou o espírito. Isso. Nós vimos isso aqui atrás, numa dessa introdução.
Vamos continuar. Isso. Poderíamos citar inúmeros fatos que demonstram... eu já falei isso, né? Não, vamos lá. Poderíamos citar inúmeros fatos que demonstram na inteligência que se manifesta uma individualidade evidente e uma independência absoluta de vontade. Remetemos, pois, os dissidentes a uma observação mais atenta e, se quiserem estudar com afinco, sem prevenção, e não concluir antes de terem visto tudo, reconhecerão a impotência de sua teoria para tudo explicar. É verdade. Limitar-nos-emos a fazer as seguintes perguntas. Por que a inteligência que se manifesta, qualquer que seja ela, recusa-se a responder a certas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos, como, por exemplo, o nome ou a idade do interrogador? O que ele tem na mão, o que ele fez na véspera, seu projeto para o dia seguinte e etc. Se o médium fosse o espelho do pensamento dos assistentes, nada lhe seria mais fácil do que responder. Lógico. Os espíritos não se sujeitam a isso. É verdade. No céu e inferno tem uma questão dessa, né? Uma mensagem do espírito que morreu afogado. E uma parenta queria saber a notícia do espírito. E ele deu a notícia. Estão lembrados lá, a gente que está estudando ali o céu e o inferno? E ele disse que deu os detalhes e a parenta disse assim, não tem a menor dúvida que é o fulano de tal. Na verdade eram 2 espíritos que tinham desencarnado. Aí ela se convenceu, ela diz que se convenceu que era o espírito. Mas ela disse assim, eu queria mais detalhes. Eu levei aos meus parentes, aos demais parentes, e eles queriam mais detalhes do espírito. Queria saber o local que ele foi encontrado morto no rio, a que distância estava da terra firme, como foi o seu afogamento, quando foi, a que horas foi encontrado o seu corpo. Olha só, se naquela época tivesse CPF, telefone, né, ia perguntar tudinho, número da sepultura, e o espírito não respondeu. O espírito nem... É verdade. Não respondeu, nem o médium foi perguntar para o espírito, ele ignorou isso aí. Se já tinha sido reconhecido que ele era o fulano de tal, para que mais detalhes? Para que mais detalhes? Aqui na introdução número 4, vamos lá. Do Livro dos Espíritos mesmo. Aqui do Livro dos Espíritos. Tem o primeiro parágrafo. Se os fenômenos, acharam aí? Introdução número 4. Já. Se os fenômenos com os quais ocupamos... Bora, Malu, deixa de ser mole. Achou? Tem o segundo parágrafo, as primeiras manifestações inteligentes. Aí, lá para baixo desse segundo parágrafo, ali no meio do segundo parágrafo, no livro de vocês está na página 27, ele diz assim, a justeza das respostas, achou? Já. A justeza das respostas, sua correlação com a pergunta, causaram espanto. O misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que ele era espírito ou gênio. Atribuiu-se um nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Olha aí, não é isso que a gente está estudando lá atrás? O próprio fenômeno se declarou espírito. Isso. Isto é uma circunstância muito importante que deve ser assinalada, porquanto ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Verdade. Frequentemente, nas ciências exatas, fazem-se hipóteses para se ter uma base de raciocínio. Ao contrário. Né? Ora, aqui não foi absolutamente esse o caso. Tá? Sublinha isso aí no livro de vocês, porque a gente precisa de vez em quando, onde é que eu vi isso, já vi, aí vocês vão lá, né?
E traz aqui, eu acho que isso aqui fecha toda essa ideia que ele está dizendo aqui na introdução 16. Tem a diferença de indução e dedução, né? Que acho que tem. Vamos terminar aí. Os adversários. Os adversários retrucam. Vamos voltar lá para 16. Entenderam? Assinou aí? Deixa eles voltarem lá. Voltaram para 16? Então vai lá. Os adversários retrucam o argumento, perguntando, por sua vez, por que espíritos que devem saber tudo não podem dizer coisas tão simples, conforme o axioma: quem pode mais, pode menos. E daí concluem que não são espíritos. Aí vamos ver o que ele vai falando aqui. Se um ignorante ou um gozador, apresentando-se diante de uma douta assembleia, perguntasse, por exemplo, por que é que é dia em pleno meio-dia, alguém acreditaria que ela se desse ao trabalho de responder seriamente, e seria lógico concluir, pelo seu silêncio ou zombarias que dirigisse ao questionador, que seus membros fossem apenas tolos. Aí vai, pergunta tola, resposta tola. O espírito não respondeu, né? Não é? Pergunta sem sentido, eles não se dão, não entram na brincadeira, não entram, né? Ora, é precisamente porque os espíritos são superiores que não respondem a perguntas fúteis e ridículas e não querem ser colocados em apuros. É por isso que se calam ou dizem ocupar-se com coisas mais sérias. Faz todo sentido. Imagina se os espíritos superiores fossem ficar respondendo às nossas frívolas perguntas. Seriam... Tem espírito que responde, né? Você vai ali, paga na vovó Maria das Candongas, que ele vai responder o que você quiser. Você paga uma grana e vai. Então isso já prova a envergadura moral, né? Prova que há uma diferença entre as objetivo, inteligências, né? E o objetivo deles, né? Que não Vamos lá. ficar em brincadeira, né? Finalmente, perguntaremos por que os espíritos vêm e vão frequentemente em dado momento e por que, passado esse momento, não há preces nem súplicas que podem trazê-los de volta. Pela mesma situação. Se o médium apenas agisse pelo impulso mental dos assistentes, é evidente que, nesta circunstância, o concurso de todas as vontades reunidas deveria estimular sua clarividência. Se, portanto, ele não cede ao desejo da Assembleia, corroborado pela sua própria vontade, é que ele obedece a uma influência estranha a si mesmo e aos que o cercam, e que esta influência atesta, por esse fato, sua independência e sua individualidade. É lógico. Se fosse o médium estivesse lendo, né, pensamento, né, como ele falou, a mente refletida dos assistentes, o médium não precisaria do espírito, vamos dizer assim, teria todas as respostas, porque era só ler. E aí você via que não, porque o espírito ia embora, não voltava, e o médium ficava, como dizer assim, no vácuo, porque ele não tinha de onde tirar mais conteúdo para determinado tema, para determinada resposta. Então, isso provando que não estava ali na capacidade do médium ler as mensagens, né, através da mente do outro, as respostas. Então, isso já provava o quê? Uma independência e uma individualidade que não era, né, que não passava pelo médium, não era o médium que estava dando as respostas. Me fez lembrar do estudo de ontem do Missionário da Luz, quando o Dionísio foi lá para Santa Otávia. A família não ficou satisfeita porque ele queria mais nada. Queria uns detalhes, foi. Ó, faltam 15 minutos, nós estudamos 45 minutos. Vamos encerrar e fazer a conclusão 18 semana que vem, ou querem começar e ver até nesses 15 minutos? Vocês que mandam aí.
Tá, então deixa eu ler aqui um pouquinho. Aí vamos lá. O ceticismo, o que é o ceticismo? Descrença, né? Descrença. No tocante à doutrina espírita, quando não é o resultado de uma oposição sistemática interessada, olha o que está acontecendo no país hoje. Há uma oposição sistemática interessada para tirar o Cristo da vida dos homens. Tirar Deus. Deus não existe. Isso é invenção. Isso é uma oposição sistemática e interessada. Quase sempre tem sua origem num conhecimento incompleto dos fatos, o que não impede certas pessoas de resolver a questão como se a conhecessem perfeitamente. Pode-se ter muita inteligência, até instrução, e carecer-se de bom senso. Ora, o primeiro indício de falta de bom senso é acreditar que o seu é infalível. Muitas pessoas também veem nas manifestações espíritas apenas um objeto de curiosidade. Esperamos que, pela leitura deste livro, elas encontrem nesses fenômenos estranhos algo e mais do que um simples passatempo. A ciência espírita compreende duas partes: uma experimental, sobre as manifestações em geral, e outra filosófica, sobre as manifestações inteligentes. Isso teve até um racha, inclusive aqui no Brasil, no início. Tinha os científicos e os religiosos. Foi o Dr. Bezerra que uniu os dois. Tem uns que só gostam de pesquisar. Quando nós ontem estudamos o livro do André Luiz, aquele grupo só queria saber do lado experimental. Tinham muito cérebro, pouco coração. Então não aceitaram. Né? Exatamente. Quem quer que apenas tenha observado a primeira, está na posição daquele que só conhece a física pelas experiências recreativas, sem ter penetrado no âmago da ciência. A verdadeira doutrina espírita encontra-se no ensino dado pelos espíritos, e os conhecimentos que este ensino comporta são graves demais para serem adquiridos de outra forma, que não por um estudo sério e contínuo. Isso aqui é importante, porque lá atrás ele também fala isso. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Está numa introdução dessas aqui atrás, que a gente viu. Né? O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Eu não me lembro aqui a introdução, mas a gente tem que estudar. Kardec está recomendando a todos nós a estudar. E tem médium que não gosta de estudar. Infelizmente, tem médium que acha que tem a faculdade mediúnica e ele precisa apenas trabalhar e não estudar. Eu olhei rápido aqui, mas eu não achei aonde está. Ah, está aqui, na introdução número 8. Vamos voltar na introdução número 8. Ele começa ali, ó. Acrescentemos, na introdução número 8. Ó, acrescentemos, para ratificar o que ele está falando naquela conclusão ali, naquela introdução, que o estudo de uma doutrina, assim como a doutrina espírita, que nos lança de repente numa ordem de coisas tão nova e tão grande, só pode ser feito com proveito por homens sérios e perseverantes, isento de prevenções e animado de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não poderíamos dar essa qualificação àqueles que julgam a priori, levianamente e sem ter visto tudo, que não imprimem aos seus estudos nem continuidade, nem regularidade. Olha aí, a continuidade e a regularidade. Ele vai falar de novo no segundo parágrafo. Nem o recolhimento necessário não poderia dá-la, ao menos ainda a certas pessoas que... Aí ele continua no seu raciocínio. No segundo parágrafo ele diz novamente, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Olha aí.
Então não dá para aceitar, seja lá quem for, ter um parente, isso é coisa da cabeça dele, isso é coisa de demônio. E não estudou, não conhece, por que vem criticar aquilo que não sabe? Quem fala daquilo que não sabe mostra total ignorância. E às vezes não vale nem a pena a gente responder, deixa o outro falar para lá e... umas perguntas básicas, umas colocações básicas. Então ele diz aqui, voltando para 18, para 17. Um estudo sério e contínuo, feito no silêncio e no recolhimento. Você está vendo que ele está repetindo o que estava lá atrás? Pois apenas nessa condição pode-se observar um número infinito de fatos e de particularidades que escapam ao observador superficial e permitem firmar uma opinião. Tendo este livro como resultado apenas o de mostrar o lado sério da questão, olha, o lado sério da questão. Já botou todo mundo para correr. Quem tá não querendo é brincar. ficar fazendo adivinhação, respondendo bobagem. É. Quer bobagem, vai na Maria das Candongas ali na esquina. Ó, eu estou botando um nome fictício assim, aqui, viu? Não estou criticando ninguém. E provocar estudos nesse sentido, né? Lado sério da questão e provocar estudos nesse sentido. Já seria muito. E felicitar-nos-íamos por ter sido escolhido para executar uma obra pela qual, aliás, não pretendemos ter nenhum mérito pessoal. Olha o desprendimento do Kardec. Isso aqui não é meu, não. Eu não quero mérito nenhum, não. Quem está trazendo isso aqui são os espíritos. Já que os princípios que ela encerra não são criação nossa. Olha o Kardec. Aí você fala, a doutrina de Kardec, o kardecismo, são expressões equivocadas. A doutrina dos espíritos. O que é o compilador? Ele é um compilador. O que é o compilador? Aquele que organiza, aquele que junta em fez as ideias espalhadas. Ele é um organizador. Ele juntou essas ideias. Por isso ele é um compilador. O mérito cabe inteiramente, portanto, aos espíritos que a ditaram. Olha a humildade de Allan Kardec. Ele não trouxe nada para ele, nenhuma exaltação. Isso para a gente aqui também é um ensinamento. Porque eu falo, porque eu sei, porque eu escuto, porque eu escrevo. Quem sou eu? Eu sou uma enxada. Quantas enxadas tem por aí? E a mediunidade pode ser retirada a qualquer momento. Ainda tem isso. Entendeu a imagem da enxada? A enxada é um instrumento. Eu nem sabia para que servia enxada, lembra? Pois é. Esperamos que dê um outro resultado, o de guiar os homens desejosos de se esclarecer, mostrando-lhes nestes estudos um grande e sublime objetivo, o do progresso individual e social, e o indicar-lhes um caminho a seguir para atingi-lo. Olha aí, o objetivo. Individual e social. Toda a coletividade, né? Terminemos por uma última consideração. Vai. Astrônomos, sondando os espaços, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas não justificadas e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deviam ser preenchidas por globos que tivessem escapado ao seu exame. De outro lado, observaram certos efeitos, cuja causa lhes era desconhecida, e disseram: ali deve haver um mundo, pois esta lacuna não pode existir, e estes efeitos devem ter uma causa. Então, julgando a causa pelo efeito, puderam calcular seus elementos, e mais tarde os fatos vieram legitimar suas previsões. Então, o que ele quer dizer que aquilo que parece que não tem nada, como no mundo, como os espíritos, parece que não tem ninguém, tem uma entidade ali inteligente. Pelo efeito se chegou à causa. Então, no universo,
não tem nada vazio, né? Até porque a gente ontem, Leon Denis, estudou. Tudo está preenchido por Deus, então não tem nada vazio. Continua, para a gente terminar. Apliquemos esse raciocínio a uma outra ordem de ideias. Se observar a série dos seres, julga-se que eles formam uma corrente sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Porém, entre o homem e Deus, que é o alfa e o ômega de todas as coisas, esta lacuna, né? Que lacuna imensa. Peraí, vamos lá. Será racional pensar que nele termine os elos dessa corrente? É verdade, verdade. Continua. Que ele transporta sem transmissão a distância que o separa do infinito. A razão nos diz que entre o homem e Deus deve haver outros degraus, como ela disse aos astrônomos que entre os mundos conhecidos devia haver mundos desconhecidos. Que filosofia preencheu esta lacuna? O Espiritismo nos-la mostra preenchida pelos seres de todas as ordens do mundo invisível. E estes seres são apenas os espíritos dos homens que chegaram aos diferentes graus que conduzem à perfeição. Então, tudo se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós que negais a existência dos espíritos, preenchei, portanto, o vazio que eles ocupam, e vós que deles rides, ousai, pois, rir das obras de Deus e da sua onipotência. Allan Kardec. O bom senso encarnado, como disse Camille Flammarion. Sem dúvida. Gostaram da introdução? Como a introdução é importante, né? E é boa. Você já tinha visto por esse ângulo, ô Carmen? Sim, minha filha. Mas você já tinha visto como a gente está estudando aqui? Que tinha lido, todo mundo lê. Claro que não. A gente está vendo devagar e vendo a real importância do estudo em nossas vidas. Às vezes a pessoa chega aqui, eu já fiz esse curso. Que curso, minha filha? Isso é para estudar a vida inteira. Quantas coisas a gente aprende na hora que está lendo aqui, vem na cabeça, eu estou lendo, assim, meu Deus, eu não tinha enxergado isso ainda. Você fez assim, esse estudo muito bacana, porque você foi, viu que ele repetiu certas coisas e concluiu no outro capítulo anterior. Fechava o pensamento, aí fica mais pra gente, mais interiorizado. Pois é. Ó, nós estávamos ali, vamos fazer a nossa prece, que a gente está terminando. Estudaram aí, pegaram da internet, ele estava estudando na evangelização, já vinha há 3 semanas, mostrando a evolução dos planetas, dos globos. Então estava lá, planeta primitivo, planeta de provas e expiações, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundo de regeneração, mundos felizes e mundos puros, mundos superiores e mundos puros, que é habitado por espíritos puros. Passou uma aula, 2 aulas, está na internet, circulando. Aí, vem cá, mundos puros, habitados por espíritos puros? Espírito puro precisa de mundo? Não. Precisa de matéria? São regiões. Como que esse mundo está aqui? Eles não têm um lugar fixo para ficar. Estão livres. Nenhuma influência da matéria sobre eles. Então eles não precisam de um mundo. Eles podem se reunir onde eles quiserem. Estão por toda parte. Aí caiu a ficha de todo mundo. Depois que o Colombo botou o ovo em pé, né? Fica fácil. Agora, de onde veio essa ideia? Se a gente já tinha visto uma vez, 2 vezes, na 3ª vez ou na 4ª, é que a gente viu que aquilo não estava correto. E quantas vezes a gente estuda isso? Aí você vai lá no Evangelho, não tem mundos puros. Não existe. Então, o Omar pegou aquilo na internet, que já circula por aí, evangelização de diversas outras casas, com aquele quadro ali, até bonitinho, tudo bem desenhado, muito bonito, mas não retrata a realidade.
Por quê? Porque faltou uma visão mais aprofundada da doutrina. E se você não prestar atenção, você acaba assimilando o que o outro disse, erradamente. Por isso a gente lê, relê, e a gente vai vendo sempre por um ângulo diferente o que os Espíritos nos trazem. Tudo bem? Vamos fazer a nossa prece, vamos encerrar então. São 9 horas, quem nos ouve de casa, vamos ter um intervalo aí de 5 a 10 minutos e reiniciaremos com o livro do estudo, com o livro Céu e Inferno. A Gênese. Desculpe, a Gênese. Faz a prece. Então, mais uma vez, agradecemos a esses espíritos que nos sustentam, que sustentam o SEAP, ao nosso patrono Eurípides Barçanufo, por ter nos guiado através do Livro dos Espíritos ao entendimento da obra belíssima que Kardec conseguiu compilar e organizar e trazer para todos nós. Muito obrigado a essa coluna de espíritos que sustenta o SEAP, essa casa de amor que nos recebe diariamente, esse lugar amparado pelos espíritos superiores. Obrigado, Jesus, pelo teu amor infinito por todos nós e que possamos, em nome desse amor que governa essa casa, em nome do amor de Deus, dar por encerrado o nosso estudo do Livro dos Espíritos da manhã de hoje. Fique conosco, Senhor, pois muito ainda precisamos de Ti. Graças a Deus. Em nome do amor, em nome do nosso amor, em nome da direção espiritual da nossa casa, de Leon Denis, em nome do nosso Kardec querido, em Teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por encerrado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.